Olá, queridos estudantes, tudo bem? Hoje, na aula de Geografia, nós vamos trabalhar aí a localização e formação do território brasileiro. Então, para a gente começar, quando a gente fala em formação e localização do território brasileiro, nós temos então um território que no seu início ele tinha uma configuração que não é a mesma que nós temos hoje. Vocês têm aqui então, né, uma configuração aí do território brasileiro, que é aí o primeiro mapa representando aí o território brasileiro. E nós temos também aqui a chegada das esquadras, né, vinda de Portugal, tá? Então, as embarcações que vieram para o Brasil. Então, quando a gente fala em localização e formação do território brasileiro, nós temos que ter claro que os portugueses tiveram uma grande contribuição para a formação desse território. E a sua formação, ela vai sofrer aí algumas alterações à medida que os portugueses chegaram e começaram aí a colonizar a nação brasileira, o território brasileiro. Então, vamos ver como se deu essa localização e a formação desse território. Localização do território brasileiro. A localização do território brasileiro e a distância entre seus pontos extremos ajudam a explicar a predominância de climas tropicais e de horários diferenciados em nosso país. O território brasileiro é o quinto maior do mundo, com uma área de 8.514.876 km². Os países que superam essa área são Rússia, Canadá, China e Estados Unidos. Então, a localização do território brasileiro, de um ponto ao outro, é uma das formas que ajuda aí a explicar a predominância do clima tropical em nosso território. Por ser então um território bastante extenso de um ponto a outro, nós temos então aí dentro da região do Brasil um clima tropical. E nós temos algumas mudanças de horários de uma região para outra. Então tem alguns estados que sofrem algumas pequenas alterações no seu fuso horário dentro do nosso território. O Brasil, ele é o quinto maior país do mundo em área, tá? Então ele supera aí, né, vários outros países. Então nós temos aí o Brasil com o quinto maior do mundo em extensão de área, tá? E nós temos aí maior que ele a Rússia, Canadá, China e os Estados Unidos. Então, portanto, o Brasil é um território muito extenso. Aqui nós temos aqui, tá, os países com os territórios mais extensos do mundo. Então, nós temos aqui o mapa, né, o globo terrestre e os países de maior extensão do mundo. Vocês têm, então, aqui, tá, a Austrália, a China, a Rússia, o Brasil, Estados Unidos. Então, são os países de maior extensão territorial dentro do mundo. Onde está o Brasil? Vamos ver, então, onde que está o Brasil. A maior parte do território brasileiro está no hemisfério sul, ou meridional, isto é, ao sul da linha do Equador, e totalmente localizado no hemisfério oeste ou ocidental e a oeste do meridiano de Greenwich. Nós temos aqui, então, uma localização do espaço do nosso território, tá? Então, nós temos aqui os hemisférios ocidental, oriental, o hemisfério norte, o hemisfério sul. Então, nós temos aqui a localização do Brasil em relação a esses hemisférios. O Brasil tem a maior parte do seu território situado na zona térmica tropical, né? Nós temos aqui a zona térmica tropical, tá? Compreendida entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio. Essa localização é um dos motivos do predomínio de climas tropicais no Brasil. Uma porção do território, no entanto, está na zona temperada, onde encontramos climas com temperaturas mais baixas que as apresentadas pelos climas tropicais. Então, o Brasil está aqui na zona tropical. Daí, nós temos aí o território com clima tropical. Brasil e os continentes. Considerando-se a distribuição das terras emersas do globo, isto é, os continentes, o Brasil está localizado na América, onde ocupa grande parte da porção sul, chamada América do Sul. Então, o Brasil faz parte da região chamada de América do Sul. Além de ter uma extensa costa, com 7.367 quilômetros banhada pelo Oceano Atlântico, o Brasil tem 15.719 quilômetros de fronteira terrestres, limitando-se com quase todos os países da América do Sul. Então, o Brasil, ele está aqui na área litorânea do Oceano Atlântico. Grande parte do território do Brasil está aqui, né, dentro da
do espaço aí marítimo, tá? No Oceano Atlântico. Extensão latitudinal e longitudinal do Brasil. Além da vasta área, o território brasileiro apresenta grande extensão latitudinal, norte e sul, e longitudinal, leste a oeste. Então, o território do Brasil ele vai desde extensão latitudinal quanto extensão longitudinal, ou seja, de norte a sul, de leste a oeste, né? Norte a sul, de leste a oeste. Então, nós temos aí o território do Brasil em questão longitudinal e latitudinal. As latitudes e as paisagens. Grande extensão do Brasil no sentido norte, sul, né, que é a latitudinal, influencia alguns aspectos do espaço, como tipo de paisagem naturais, como clima, vegetação, diferenciados. Assim, enquanto no sul do país encontramos paisagens denominadas por vegetações que se adaptem a temperaturas mais baixas. No norte encontramos maior número de formações vegetais adaptadas aos climas mais quentes. Então, de acordo aí com a latitude e a longitude do nosso território, nós temos então aí paisagens diferentes. Por ele estar em uma posição latitudinal, longitudinal, nós temos aí variedade de paisagens naturais dentro do nosso território. Longitudes e os horários. Por causa do movimento de rotação, quando a porção da superfície terrestre está iluminada pelo Sol, no restante está escuro, ou seja, quando de um lado da Terra é dia, no outro lado já é noite. A grande extensão do território brasileiro, no sentido leste-oeste, longitudinal, faz com que o país seja abrangido por 3 fusos horários. Isso leva a uma diferença de horários que chega a 2 horas, dependendo da localidade. Aí, por exemplo, entre Fernando de Noronha e Acre, por exemplo. Então, de acordo com a longitude, nós temos também diferenças de fuso horário dentro do nosso território, tá? Aí vocês têm aqui o mapa mostrando aí os fusos horários do território do Brasil, tá? Que são algumas regiões que tem fuso horário um pouco diferente, chega até 2 horas aí de diferença. Vamos ver agora a formação do território. Nós vimos aí algumas características, né, de espaço dentro do Brasil. Agora vamos ver como que se deu a formação do território brasileiro. Quando se fala em formação do extenso território brasileiro, ele é o resultado de um longo processo de expansão colonial, que começou aí com a chegada dos portugueses em 1500, quando então os colonizadores aqui chegaram. Então, a formação do território brasileiro começa aí com o descobrimento do Brasil, em 1500, com a chegada dos portugueses. Ao estudar como ocorreu a formação do território brasileiro, devemos lembrar que os colonizadores portugueses foram apropriando das terras que hoje constituem o Brasil e conquistando a área onde viviam cerca de 4 milhões de pessoas distribuídas entre etnias de 1000 povos diferentes, os indígenas. Então, quando a gente fala em formação do território brasileiro, nós não podemos esquecer que esse território tinha 4 milhões de pessoas de etnias diferentes, como, por exemplo, os indígenas, tá? E esses indígenas, atualmente, o nosso território, ele tem aí 817 mil indígenas, dividido aí entre 230 diferentes povos. Então, comparando com a quantidade de indígenas que tinha o Brasil quando os portugueses aqui chegaram, então hoje nós temos aí um número bastante reduzido de indígenas que ocupam aí o território do Brasil. Aqui vocês têm um mapa aí, tá? Dessas tribos, né? Dentro do território brasileiro, onde que estão aí concentração de etnias, das 230 etnias que hoje nós temos dentro do território brasileiro, tá? Então, vocês têm aí algumas etnias que estão presentes no Brasil. Ao todo, essas etnias somam aí 817 mil só índios no Brasil hoje. Os limites territoriais, né? Do período de expansão marítimo comercial, que foi o período aí quando os portugueses, os espanhóis procuraram chegar em novas terras, né? Buscavam em novas terras para colonizar, foi nessa época que os atuais limites do território brasileiro começaram a ser definidos. Então, em 1494, nós temos o Tratado de Tordesilhas, que foi uma linha imaginária dividindo as terras entre Portugal e Espanha, tá? As terras localizadas a leste do meridiano passariam a pertencer a Portugal e as terras localizadas a oeste a Espanha. O objetivo, então, dessa linha era aí, tá?
impedir conflitos entre as duas nações. Que nações? Portugal e Espanha. Então eles fizeram uma linha divisória dividindo as terras. E aqui então já começa aí os limites territoriais do Brasil. Aqui nós temos a linha imaginária, que é o Tratado de Tordesilhas, dividindo as terras entre Portugal e Espanha. Portugal ficou com essas terras e Espanha com essa. Então vocês percebem que o Brasil, uma parte ficou do lado português e a outra parte, que não está aqui nesse mapa ainda, que pertencia à Espanha, porque nós vamos ter aí uma mudança das configurações do território brasileiro. Para garantir o poder sobre as terras ocupadas e protegê-las de outros conquistadores, como franceses e holandeses, além dos próprios espanhóis, em 1534 a coroa portuguesa organizou o território. Ele dividiu elas em capitanias hereditárias. Foram então extensos lotes de terras doados a pessoas de confiança do rei de Portugal. Ou seja, eram extensões de terras delimitadas a partir do litoral. Começava no litoral e até a parte da linha imaginária do Tratado de Tordesilhas. Como os portugueses não conheciam muito bem o território, as fronteiras ainda não estavam definidas. Até aqui o Brasil ainda não tinha fronteiras bem definidas, tá? Então os primeiros donatários eram portugueses de classe abastadas, ligados à coroa portuguesa, ou funcionários de confiança do rei. A capitania era hereditária, porque os donatários poderiam passar a seus herdeiros o controle sobre suas terras. Então nós temos aqui as primeiras divisões, os primeiros limites territoriais do Brasil, que é as capitanias hereditárias, tá vendo? Aqui é o Tratado de Tordesilhas, o Meridiano de Tordesilhas, e aqui a extensão de terra, tá? Cada extensão de terra dessa que era uma capitania é entregue a um capitão donatário, certo? Então nós temos aqui as capitanias e a pessoa a quem ela era entregada. O território inicialmente dominado pelos portugueses expandiu-se significativamente, ultrapassando a linha de Tordesilhas. Muitos fatores contribuíram para a ocupação e expansão desse território. Então esse território, que o limite dele era até aqui, ele vai passar a vir para cá. Que fatores vão fazer com que esse território passe a ir para o lado dos espanhóis? A atuação dos bandeirantes, que vão entrar para o interior do Brasil em busca de indígenas e ouro. Os jesuítas também, que tinha a função de proteger os índios, e a exploração econômica do território, é lógico. Então os portugueses eles tinham aí, tá, na cabeça deles, então o desejo deles era encontrar riquezas, ouro. Então o objetivo deles era encontrar riqueza. Então eles começam a explorar o território do Brasil em busca de riqueza. Desde o momento que os portugueses chegaram no Brasil, o interesse deles era buscar riquezas. E aí, então, o território ele começa a sair dos seus limites territoriais, tá vendo? Então, as capitanias começaram a expandir, o território do Brasil começou a expandir, ir para fronteiras além do limite de Tordesilhas. Então, aqui nós temos até aqui que era de Portugal, para cá espanhóis. Então, o território começa a crescer para o lado dos espanhóis, tá? Então, nós temos então aí, de linhas pontilhadas são as bandeiras, que vinham para capturar índios. De linhas, as bandeiras vinham procurar minérios, as regiões onde vieram procurar minérios. E exploração contratada, ou seja, era contratada por particulares para encontrar riquezas, tá? Então, o território, então, ocupado no século XV, olha aqui, o território ocupado no século XVII, o território ocupado no século XVIII, e o território ocupado no século XIX e o território ocupado no século XX. Então, o território ele foi sofrendo alterações nos seus limites territoriais ao chegar ao que o Brasil é hoje. Exploração econômica do território. A exploração econômica do território teve grande importância para a ocupação realizada pelos colonizadores. Nas primeiras décadas de ocupação das terras americanas, não foram encontrados metais preciosos. Assim, os portugueses começaram a explorar o pau-brasil ao longo de um extenso área do território comercializado na Europa. Então, os portugueses chegaram, não encontraram ouro, vão começar o quê? A explorar outro produto, que é o pau-brasil. Então, aí já começa aí a exploração por riquezas, Entrar no território
em busca de riqueza. Então vamos ver aí passo a passo essa ocupação do território e a modificação nos seus limites territoriais. Século XVI. No século XVI, além da exploração do pau-brasil, a produção de cana, principalmente no Nordeste, começou a ganhar importância. Nesse período, a ocupação se concentrava no litoral. Então, século XVI, a ocupação do território litoral. Século XVIII. Expansão do povoamento acompanhou aí a produção do açúcar em áreas do Sudeste. A pecuária levou o povoamento em direção ao interior do território e a busca pelas drogas do sertão, guaraná, urucum, cravo, canela, salsa, entre outras, possibilitou o início da ocupação da Amazônia pelos portugueses. Então, aqui no século XVII, o território não vai ser mais ocupado apenas no litoral, começa também a expandir, tá, para o interior, cana-de-açúcar, o ouro, a pecuária. Então, ouro, drogas, o ouro, temos aqui o ouro, drogas do sertão, cana-de-açúcar, pecuária. Então, o território começa a expandir para outras regiões. Olha aqui, já passou o Tratado de Tordesilhas, ó, pecuária, para a região do sul do Brasil, tá? Então, começa, então, novas ocupações. Século XVIII, a expansão da pecuária pelo território e a exploração do ouro e diamantes foram as principais atividades que favoreceram o domínio das terras a oeste. Já no século XVIII. No ano de 1750, Portugal e Espanha assinaram o Tratado de Madrid, delimitando fronteiras bastante semelhantes às que vigoram atualmente. Esse tratado levou em conta o princípio da posse de terras, de modo que as terras ocupadas por Portugal passaram a lhe pertencer. Então, foi assinado em 1750, entre Portugal e Espanha, o Tratado de Madrid, onde portugueses vão ceder algumas terras para Portugal. E Portugal também vai ceder terras para a Espanha, só que não é na região da América, na região da África, tá? Então, aqui já começa aqui crescer o território do Brasil através de tratados, acordos assinados. Um deles foi o Tratado de Madrid. Aí nós temos aqui o século XVIII, tá? Regiões que vão se dar a exploração do algodão, o ouro, o diamante, drogas do sertão, cana-de-açúcar, pecuária, tá? E nós temos aqui, ó, as regiões que foram cedidas pela assinatura do Tratado de Madrid. Olha bem quantas terras então, né? Então, pelo Tratado de Madrid, agora aqui vai ser os limites territoriais de Portugal. Não mais aquele que era aqui, que era o Tratado de Tordesilhas. Olha agora, até onde que vai. Então, isso aqui foi assinado um acordo onde essas terras que antes pertenciam à Espanha, agora vão passar a pertencer a Portugal. Século XIX. Desenvolvia-se no interior um conjunto de atividades econômicas importantes, como a produção do café, de cacau, algodão, que fortaleceram o povoamento das terras. Na Amazônia, houve avanço da ocupação devido à produção da borracha. Ao longo do século XIX e XX, vários tratados acabaram definindo os limites do território brasileiro. Então, no século XIX, nós vamos ter aí mais expansão ainda, principalmente com a produção do café, do cacau e do algodão, que vão fortalecer ainda mais o povoamento do Brasil. E na região da Amazônia, a produção da borracha vai ajudar nessa expansão territorial mais ainda do Brasil. Então, agora olha aqui o século XIX. Então, expansão do território, do povoamento do território do Brasil. Nós vamos ter então aqui, tá? Povoamento atrás da exploração econômica, café, o mate, o cacau, o fumo, algodão, ouro e diamante, drogas do sertão, cana-de-açúcar, pecuária, tá? E aí as ferrovias que já começam a aparecer dentro do nosso território e o surgimento de cidades e vilas também no território, tá? Então isso aí tudo vai crescendo cada vez mais e expandindo, certinho? Então nós vimos aqui então como se deu aí essa a ocupação e o povoamento aí do território do Brasil e como que se deu esse crescimento dos limites populacionais do Brasil. Aqui nós temos uma atividade para vocês. Eu coloquei atividade aqui, vocês vão ler essa atividade aqui, correto? Vocês vão postar a resposta dela no Google Classroom, tá? Lá naquele que nós estamos utilizando aí para ter o contato com vocês. Não esqueçam de colocar, porque vocês estão sendo avaliados por essas atividades. Cada atividade que o aluno posta lá, eu anoto aqui na minha planilha de participação dos alunos ou também de nota,
correto? Quando a gente voltar às aulas presenciais, com certeza vamos já ter aí uma nota no bimestre, tá? Então não esqueçam, por favor, respondem essa atividade, certo? Então aqui a questão número 1, a questão número 2 e aqui vocês têm a questão número 3. Leia a pergunta e marque a letra correta, apenas uma delas é correta. São 3 perguntinhas apenas, certinho? Qualquer dúvida pode ir lá no Google lá, que nós estamos utilizando, e deixa lá a sua dúvida, que eu estou à disposição para responder qualquer dúvida que vocês tiverem quanto a esse conteúdo. Muito obrigada e ficam todos com Deus.